Prepare-se para conhecer o lado sombrio do desconhecido. Hoje, vamos explorar 5 lendas urbanas que vão te deixar arrepiado. Cada história esconde um mistério perturbador. Você está pronto para encarar o medo? Então aperte os cintos e venha desvendar esses enigmas. Mas antes, se inscreva no canal e deixe aquele like, que isso ajuda demais. Aqui está uma história de suspense baseada na lenda da Ilha do Fogo em Petrolina. Primeira lenda: o último fio de cabelo. O rio São Francisco estava calmo naquela noite sem lua. As águas refletiam as luzes distantes das cidades, e a Ilha do Fogo se erguia sombria, envolta em um silêncio inquietante. Pedro, um jovem curioso e cético, sempre ouvirá os mais velhos falarem da serpente aprisionada ali. Besteira, ele costumava dizer. Mas naquela noite, algo o chamava. Movido por uma coragem tola, Pedro pegou um barco e remou até a ilha. Quando pisou nas pedras úmidas, o ar ficou pesado, carregado de um cheiro estranho, como enxofre misturado à umidade do rio. Ele se aproximou da grande pedra onde, segundo a lenda, Nossa Senhora havia aprisionado a serpente com 3 fios de cabelo. Ele tocou a pedra. Fria, lisa, mas havia algo estranho. No meio dela, um filete de luz tênue brilhava. Um arrepio percorreu sua espinha. Era real? Aquilo era um fio? No instante em que ele tentou puxar levemente, uma rajada de vento atravessou a ilha e a terra tremeu. Pedro tropeçou para trás, o coração disparado. Um som profundo e gutural veio debaixo da terra, como se algo estivesse se mexendo, despertando. As águas do rio começaram a se agitar violentamente. Ondas se ergueram, batendo nas margens da ilha. Pedro viu, horrorizado, rachaduras surgirem na pedra. Do interior, um brilho vermelho alaranjado pulsava, e o som de um longo sibilo cortou o ar. Último fio. Sussurrou uma voz antiga e grave, ecoando dentro da mente de Pedro. Ele se levantou de um salto e correu de volta para o barco, remando como um louco. Atrás dele, a ilha estremeceu novamente, e ele pôde ver, por um segundo, 2 fendas vermelhas brilhantes na escuridão, olhos gigantescos que o encaravam. Naquela noite, as águas do São Francisco ficaram revoltas como nunca antes. Alguns pescadores juraram ter visto uma sombra colossal se mover sob a superfície. Pedro nunca mais voltou à ilha. Mas agora, sempre que passava pelo rio, sentia que algo observava das profundezas, esperando que o último fio se rompesse. Alguns dias depois, Pedro pensou que, ao fugir da Ilha do Fogo naquela noite, estaria a salvo. Mas ele estava errado. Nos dias seguintes, pesadelos o atormentaram. Sempre o mesmo sonho. Ele estava na beira do rio, e uma voz sibilante o chamava pelo nome. A água se agitava, e um brilho vermelho surgia sob a superfície. Então, o último fio de cabelo se partia. Ele acordava suando frio, sentindo ainda o eco daquela voz em sua mente. As águas do São Francisco pareciam diferentes desde aquela noite. Os pescadores começaram a contar histórias estranhas. Redes voltavam rasgadas, como se algo as tivesse dilacerado. Peixes apareciam boiando, mortos, com marcas de garras em seus corpos. O mais assustador foi quando um barco desapareceu sem deixar vestígios. Apenas um remo foi encontrado, quebrado ao meio, na beira do rio. Pedro tentou ignorar. Convenceu a si mesmo de que era apenas coincidência. Mas tudo mudou na noite em que ele ouviu o chamado. Era tarde, e ele caminhava sozinho às margens do rio. O vento sussurrava entre as árvores, e o som da água batendo contra as pedras criava um ritmo hipnótico. Foi então que ele ouviu: Pedro, o último fio ainda me prende, mas não por muito tempo. Seus olhos se arregalaram. Na água escura, uma sombra imensa se movia, lenta, esperando. Ele sentiu algo dentro de si, um impulso estranho,
como se algo quisesse que ele voltasse à ilha. Seu corpo começou a andar sozinho, como se estivesse sendo puxado. A respiração de Pedro acelerou. Ele lutou contra a força invisível que o puxava para a beira do rio. Seus pés afundaram na lama, mas ele resistiu. O coração batia forte no peito, e um desespero primitivo tomou conta dele. Com um último esforço, ele caiu para trás, escapando daquele estranho domínio. No mesmo instante, a água se agitou violentamente. Um par de olhos vermelhos brilhou por um segundo, depois desapareceram nas profundezas. Pedro sabia que aquilo não havia terminado. A serpente estava acordada, e o último fio estava prestes a se partir. Segunda lenda: o boneco Robert. A história real do brinquedo amaldiçoado. Imagine acordar no meio da noite e ouvir risadas vindo de um canto escuro do seu quarto. Os móveis rangem, passos ecoam pelo corredor, e no meio da escuridão, um brinquedo de olhar vazio parece estar te observando. Hoje, vamos falar sobre uma das lendas mais assustadoras do mundo dos objetos assombrados: o boneco Robert. Uma história tão macabra que inspirou filmes como Annabelle e Brinquedo Assassino. A origem do boneco amaldiçoado. Tudo começou no início do século XX, na cidade de Key West, Flórida, nos Estados Unidos. Um menino chamado Robert Eugene Otto, ou apenas Gene, ganhou um boneco de presente. O brinquedo era diferente de qualquer outro. Media quase 1 metro de altura, tinha um olhar vazio e vestia uma roupa de marinheiro. Mas havia algo ainda mais estranho. Dizem que o presente veio de uma empregada da família Otto, que praticava vodu e teria amaldiçoado o brinquedo como forma de vingança. O boneco era feito de tecido e recheado com palha. O traje de marinheiro do boneco era provavelmente uma roupa que Robert usava quando criança. Os primeiros sinais de que algo estava errado. A princípio, Gene ficou obcecado pelo boneco. Ele conversava com Robert o tempo todo, levava-o para todos os lugares e até dava a ele um lugar especial à mesa. Mas logo, coisas estranhas começaram a acontecer. Os pais do garoto relatavam ouvir conversas vindo do quarto do menino. Só que as vozes pareciam vir de 2 pessoas diferentes. E então, os eventos ficaram ainda mais assustadores. Gene acordava no meio da noite gritando de medo. Seus pais corriam até o quarto e encontravam móveis revirados, objetos quebrados, e o menino encolhido na cama, dizendo apenas: "Foi o Robert." Testemunhas afirmavam que viam o boneco se mover sozinho, mudando de posição sempre que ninguém estava olhando. Outros relatavam que seus olhos escuros pareciam segui-los pela casa. Os Otto começaram a se perguntar: seria tudo fruto da imaginação do garoto ou algo muito mais sinistro? O boneco Robert hoje. Após a morte de Gene, novos moradores se mudaram para a casa, e a nova família rapidamente percebeu que havia algo muito errado. A filha pequena começou a dizer que o boneco falava com ela e tentava atacá-la à noite. Assustados, decidiram se livrar de Robert, que foi parar no Museu East Martello, onde está até hoje. Mas a história não acaba aqui. Funcionários do museu dizem que Robert ainda mantém sua influência sombria. Visitantes que tiram fotos sem pedir permissão relatam que coisas ruins acontecem depois. Acidentes, má sorte e até visões aterrorizantes do boneco em seus sonhos. Tanto que o museu recebe cartas pedindo desculpas ao boneco, implorando por perdão. Robert continua lá, sentado em seu vidro, observando quem passa. Dizem que, se você visitá-lo, precisa ser respeitoso, caso contrário, ele pode levar sua visita para casa. Agora me diz, você teria coragem de encarar o boneco Robert de perto? Ou melhor, será que essa história toda é apenas uma lenda? Ou algo realmente habita dentro daquele brinquedo? Terceira lenda: a Mulher de Branco de São Paulo, Brasil. Ela aparece quando menos se espera, de vestido branco, com o olhar perdido e uma presença que faz o sangue gelar. Muitos dizem que já a viram,
e aqueles que a ignoram podem pagar um preço alto. Hoje, vamos conhecer a história real da Mulher de Branco, um dos fantasmas mais assustadores e misteriosos do Brasil. Mas será que tudo não passa de uma lenda, ou há algo muito mais sombrio por trás dessa aparição? A origem do mito. A história da Mulher de Branco não tem apenas uma origem. Em várias partes do Brasil, existem relatos sobre sua aparição. Mas a versão mais conhecida aconteceu na cidade de São Paulo, por volta dos anos 1960. Dizem que uma jovem mulher de classe alta costumava frequentar bailes e festas da elite paulistana. Bonita, elegante e sempre vestida de branco, ela chamava a atenção por onde passava. Mas havia um detalhe que poucos percebiam. Seu olhar era triste, como se escondesse um segredo sombrio. E então, sem explicação, ela desapareceu. Algumas versões da lenda dizem que ela foi traída e assassinada por seu noivo, um homem influente que queria evitar um escândalo. Outras afirmam que morreu em um acidente de carro, voltando para casa sozinha após uma festa. O que ninguém sabe ao certo é o que aconteceu com seu corpo. O que se sabe é que, depois disso, sua aparição começou a assombrar os salões de baile e as ruas da cidade. A lenda diz que, em certas noites, a Mulher de Branco surge em festas e bailes sofisticados. Sempre sozinha, ela dança com algum rapaz, quando a noite termina, pede que a acompanhem até sua casa. E é aí que tudo fica estranho. Um dos relatos mais assustadores aconteceu com um jovem que aceitou levá-la para casa. Durante o caminho, ele percebeu que a moça estava cada vez mais calada. Seu rosto empalidecia e sua expressão ficava vazia. Ao chegar no endereço que ela indicou, o rapaz desceu do carro e tocou a campainha. Um senhor atendeu à porta e ouviu a história. Mas, ao descrever a jovem, ele ficou pálido, e respondeu com um arrepio na voz: "Essa é minha filha, mas ela morreu há anos." O rapaz, sem acreditar, correu de volta para o carro, mas quando abriu a porta do passageiro, a moça havia desaparecido. O mais assustador é que essa lenda não está restrita a São Paulo. Em diversas cidades do Brasil, motoristas já relataram ver uma mulher de branco na beira da estrada, pedindo carona. Quando alguém para, ela entra no carro em silêncio, e em algum momento desaparece, deixando para trás apenas um arrepio gelado no ar. Algumas versões dizem que ela só aparece para quem tem o coração impuro, como se estivesse buscando vingança. Outras afirmam que, se alguém se recusa a dar carona, a mesma mulher pode aparecer dias depois, no meio da noite, dentro do quarto da pessoa. Quarta lenda. O Homem do Chapéu. Imagine acordar no meio da noite, incapaz de se mover. O quarto está mergulhado na escuridão, mas você sente que não está sozinho. Seus olhos se ajustam à penumbra, e então, você o vê. Uma figura alta, vestida de preto, parada no canto do seu quarto. Ele não tem rosto, mas você sabe que está olhando para você. Na sua cabeça, uma única pergunta ecoa: quem ou o que é esse homem? Essa experiência aterrorizante já foi relatada por milhares de pessoas ao redor do mundo. Ele é conhecido como o Homem do Chapéu, uma das figuras mais enigmáticas e assustadoras da cultura paranormal. Mas seria ele apenas uma alucinação? Ou algo muito mais sombrio? A origem do mito. A história do Homem do Chapéu não pode ser rastreada a uma única lenda antiga, mas sua presença tem sido relatada por gerações. A primeira vez que seu nome surgiu oficialmente foi nos anos 2000, quando diversas pessoas começaram a compartilhar relatos semelhantes na internet. Aparentemente, desconhecidos ao redor do mundo estavam vendo a mesma entidade em seus quartos e o mais assustador: ele aparecia sempre do mesmo jeito. Alto, entre 1,80 metros e 2,10 metros. Sempre vestindo um longo casaco preto ou terno. Usando um chapéu, às vezes uma cartola, às vezes um fedora.
com olhos brilhantes ou um rosto totalmente oculto. Apesar de parecer uma lenda moderna, os relatos de uma figura sombria usando chapéu são muito mais antigos do que imaginamos. As histórias sobre o Homem do Chapéu são incrivelmente parecidas, independentemente do país ou da cultura da vítima. Um dos relatos mais conhecidos aconteceu nos anos 1980, quando um homem chamado Jason relatou que, desde a infância, via um homem sombrio de chapéu parado no canto do seu quarto. A cada aparição, a entidade parecia se aproximar mais. Algumas noites, Jason sentia que algo apertava seu peito, tornando impossível se mover ou respirar. Com o tempo, ele descobriu que outras pessoas ao seu redor também haviam visto a mesma figura, como se estivessem sendo perseguidas. Outro caso assustador veio de uma mulher chamada Lisa, que contou que, ao ver o Homem do Chapéu pela primeira vez, percebeu um sorriso cruel se formando onde deveria estar seu rosto. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. No dia seguinte, encontrou marcas roxas em seus braços, como se algo tivesse segurado ela à força. Enquanto a ciência tenta explicar o fenômeno, os pesquisadores do paranormal acreditam que o Homem do Chapéu não é apenas uma alucinação, mas sim uma entidade interdimensional. O pesquisador Jason Offutt, que estudou centenas de relatos sobre esse ser, sugere que ele pode ser um ser extradimensional, que atravessa nossa realidade e nos observa enquanto dormimos. Outras teorias indicam que ele pode ser um demônio, um ser que se alimenta do medo e da energia vital das suas vítimas. Algumas pessoas relatam sentir um peso no peito, como se algo estivesse drenando suas forças, o que se encaixa em relatos de ataques de entidades sombrias. O mais estranho sobre essa lenda é que muitos relatos indicam que, quanto mais você pensa no Homem do Chapéu, maiores são as chances de vê-lo. Isso significa que, agora que você conhece essa história, talvez ele já saiba que você existe. Quinta lenda: Palhaço do Capeta, Brasil. A história do Palhaço do Capeta começou a se espalhar em vários estados do Brasil, principalmente nas décadas de 80 e 90. Dizia-se que um homem vestido de palhaço dirigia uma Kombi branca e rondava escolas primárias. Ele abordava crianças sozinhas e as convencia a entrar no veículo. Alguns relatos diziam que ele oferecia balas, dinheiro ou até brinquedos modernos que poucos podiam comprar na época. Mas quem entrava na Kombi nunca mais era visto. As histórias variavam de cidade para cidade. Em algumas versões, o palhaço era um psicopata, um sequestrador que vendia crianças para o tráfico humano. Em outras, ele era um adorador do diabo, que usava os pequenos em rituais satânicos. O que mais assustava era que os relatos vinham de lugares diferentes, muitas vezes com descrições parecidas. E sempre havia alguém que conhecia alguém que tinha visto a Kombi ou ouvido um relato real. A história do Palhaço do Capeta começou a se espalhar em vários estados do Brasil, principalmente nas décadas de 80 e 90. Dizia-se que um homem vestido de palhaço dirigia uma Kombi branca e rondava escolas primárias. Ele abordava crianças sozinhas e as convencia a entrar no veículo. Alguns relatos diziam que ele oferecia balas, dinheiro ou até brinquedos modernos que poucos podiam comprar na época. Mas quem entrava na Kombi nunca mais era visto. As histórias variavam de cidade para cidade. Em algumas versões, o palhaço era um psicopata, um sequestrador que vendia crianças para o tráfico humano. Em outras, ele era um adorador do diabo, que usava os pequenos em rituais satânicos. O que mais assustava era que os relatos vinham de lugares diferentes, muitas vezes com descrições parecidas. E sempre havia alguém que conhecia alguém que tinha visto a Kombi ou ouvido um relato real. A grande questão é: o Palhaço do Capeta realmente existiu ou foi apenas um boato? Muitas investigações da época apontam que essa história pode ter sido um pânico coletivo, ou seja, um boato que se espalhou tanto que as pessoas começaram a ver coisas que talvez nunca tenham acontecido. Mas isso não significa que sequestradores não usaram essa história para assustar ou até mesmo enganar crianças. Além disso, o medo dos palhaços malditos não acabou. Até hoje, relatos de palhaços assustadores aparecendo em cidades continuam a surgir pelo mundo, como aconteceu nos Estados Unidos em 2016, quando várias pessoas relataram ver palhaços sinistros rondando ruas e florestas.
Apesar do tempo ter passado, a história do palhaço do capeta nunca foi esquecida. Talvez tenha sido apenas um mito criado para assustar crianças e fazer com que elas tomassem mais cuidado com estranhos. Mas, e se ele realmente existiu? E pior, e se ele ainda estiver por aí, esperando sua próxima vítima? Agora me conta, o que você achou dessas 5 lendas urbanas que falamos aqui no canal? Qual foi a mais assustadora para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você curte mistérios e lendas urbanas, já deixa o like e se inscreve no canal Mistério Decifrado para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima investigação, se você tiver coragem.